lábios. Eu queria ter o irmão Altair, que eu falo que ele é um poeta do Senhor. Eu queria ter uma inteligência espiritual do pastor Tiago, que é impressionante. Do próprio irmão Isaías, a forma como... Até treme o altar, né? Queria ter... Pastora Sônia, né? Outro dia eu soube que ela quase nem prepara, às vezes não prepara a palavra. Mas eu estou falando tudo isso primeiro porque eu queria dizer para vocês que a gente que vem de fora, que eu conheci várias igrejas, eu encontrei na Abba Pai uma qualidade de palavra de Deus pregada que é raro por aí. Eu queria que vocês soubessem disso. Isso é fidelidade ao Senhor. E eu não sou tudo isso, né? Deus me fez em dia de chuva, eu sou boa de chorar, mas são lágrimas de uma vida dedicada ao Senhor. Um cristianismo lutado duramente, sozinha, diante do Pai. E eu sei que é Ele que transforma as lágrimas que muitas vezes caem de adoração, caem no meu peito, onde queima o Espírito Santo, evapora e sobe aos céus, ao Deus Altíssimo. E quantas vezes sobe, eu levando o pedido de oração de cada um de vocês. E é a esse Deus Altíssimo que eu dedico a mensagem de hoje, para que nós possamos despertar. Deuteronômio 22:8 diz: quando edificares casa nova, farás no teu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Feche seus olhos mais uma vez. Ó Pai Altíssimo, abra nossos corações, abra o nosso entendimento. Que não seja a minha ideia, mas a tua mensagem encomendada, Pai. Que não seja o meu desejo, mas o teu. Que não seja a minha opinião, mas do teu Santo Espírito. Que não seja a minha palavra, mas a tua palavra que cura, que liberta, ó Pai. Que não sejam meus objetivos, mas os teus propósitos para nós. Em nome de Jesus, amém. E eu não vou dar uma aula de construção civil aqui, porque eu sei que tem um monte de irmão que faz isso, mas eu quero falar de uma construção com proteção. E eu fui uma mãe muito nova, e eu lembro, mas muito consciente, muito responsável. Eu me lembro quando a minha primeira filha, eu morava num apartamento, a gente não tinha dinheiro para colocar grade de proteção. E um dia ela sumiu. Só que eu deixava assim, o sofá longe, não tinha como ela se achegar. Mas eu comecei a procurar ela de quarto em quarto, dentro de guarda-roupa, e não achava. E só me restava chegar até a janela, porque a janela estava aberta, fechada por uma cortina, e Deus sabe como eu cheguei ali, e quando eu abri aquela cortina, tinha uma criancinha de 1 ano e meio no cantinho, dizendo: achou, mamãe. E naquele dia eu tive uma grande lição, que não há proteção, 50% de proteção, 90% de proteção. Proteção é proteção, e é isso que nós vamos buscar na palavra de Deus. Por quê? Deus mostrou uma preocupação em que quando as casas novas fossem construídas, e isso nos fala da nossa nova vida, né, depois da conversão, que houvesse um parapeito de proteção ao redor de toda a casa. A casa funcionava assim, era um parapeito ao redor do telhado. A casa, naquela época, funcionava na parte de cima. Por quê? Porque as cidades eram pequenas, rodeadas por muros de pedra, não tinha quase espaço para passear. Então, tudo acontecia no terraço da casa. As crianças brincavam, os grãos, as frutas eram secas, as festas de família eram ali, às vezes se dormia para ter um ar fresco ali. E Deus mostrou a preocupação que Ele tinha, né, de que nós nunca possamos colocar em risco a vida espiritual de ninguém. Lá era o local de movimento, o local de ação, assim como deve ser a nossa vida. Então a gente vê que Deus pensou que nas casas novas, que é dever de todo cristão, nunca colocar em risco quem está à volta dele ou dele próprio. Ele nos chama para o cuidado que nós temos que ter com as almas de todos. E quando eu penso num versículo bíblico, que eu chamo de versículo ouro, que nos fala, nos garante essa proteção, esse parapeito de proteção para nós e para os outros, eu não poderia escolher outro senão Marcos 16:14.
Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas como será que nós cristãos estamos agindo? Muitas vezes nós não temos muitos cuidados e quem anda perto de cristãos desajustados pode sofrer sequelas eternas. Podem ter uma invalidez espiritual, uma paralisia espiritual e até a morte espiritual. E aí seria o evangelho do anti-ide. Como as casas eram quadradas, eu vou dividir em 4 áreas que eu quero falar sobre a construção do parapeito de proteção espiritual. Lembrando que a matéria-prima não poderia ter outra. Nossa matéria-prima é Jesus. E que a maneira certa e eficaz de construir esse parapeito é o ide e pregai a toda criatura. Então, vamos lá. O primeiro, como você está construindo um parapeito de proteção espiritual para a sua família. Deus tem me incomodado há muito tempo. Faz muito tempo que eu tenho pensado nessa palestra, porque quem não sabe, a irmã falou que eu sou psicóloga, né? Eu gosto de atender casos difíceis, eu gosto de atender casos psiquiátricos, casos de tentativa de suicídio, mas aos poucos Deus foi desenhando o meu trabalho de uma forma que eu não imaginava. Eu nunca imaginei que Deus ia me colocar para consertar a imagem dele que os cristãos têm distorcido. E recentemente, quando o evangelista Isaías pregou, ele falou isso, não sei se o irmão lembra. Você foi chamado para reparar, resgatar o erro que não foi você que destruiu. E eu já vinha com essa mensagem na minha cabeça, e quando eu ouvi isso, para mim foi uma forte confirmação do Senhor. A questão é, tudo que eu vou trazer aqui hoje, e por isso eu queria trazer para vocês, é muito baseado no número de coisas que eu tenho escutado há muito tempo no consultório, porque Deus foi me trazendo com o tempo líderes, pastores, para serem meus pacientes, cristãos e muitos desviados também. E eu comecei a ouvir muitas coisas que eu queria passar para vocês. E as principais vítimas, infelizmente, são os jovens. Que tipo de parapeito de proteção espiritual você está oferecendo na sua casa para os seus filhos, para o seu marido, para a sua mulher? Que imagem seus filhos estão tendo de Deus? Como você prega? Que qualidade de ide você está oferecendo dentro da sua casa? Eu atendi uma menina, filha de cristão, uma adolescente. E ela me disse, meu pai queria que eu fosse na frente da igreja, não é da nossa igreja, graças a Deus. Meu pai queria que eu fosse na frente, porque ele dizia que eu estava endemoniada. E eu falei que eu não ia. E ele ofereceu 2 coxinhas para mim. Eu falei para ela assim, e o que você fez? Eu fui lá na frente, eu adoro coxinha. Misericórdia, Senhor. Essa imagem de Deus transforma a imagem de Deus como um horror para essa jovem. Quantos casos, Senhor? Como é que você tem pregado na sua casa? Falando que ele está endemoniado? Ou você é amoroso com as pessoas da igreja, mas em casa você tem uma palavra cruel? A sua relação com a sua família testifica o tamanho da transformação que Deus fez em amor em você? Ou faz seu filho pensar que Deus estragou você, tornou você julgador, tornou você inacessível, inflexível? Ou talvez seu filho ache que Deus roubou o pai, a mãe dele, o pai e a mãe que ele tanto precisa, porque você não tem tempo para o seu filho. Você realmente acha que dizer que seu filho vai para o inferno a todo instante é uma forma de levar ele para o céu? E me trouxeram uma criança de 5 anos com enurese. Enurese é quando uma criança já parou de fazer xixi na calça, né? E ela volta a fazer. A gente não sabe o motivo, mas a gente sabe que ela está com medo muito grande de alguma coisa.
E aí eu fui pesquisando e eu descobri que filhos de cristãos, era um menininho de 5 anos terrível, ele tinha 2 meninas irmãs um pouquinho mais velhas, muito boazinhas, e toda vez que aquele menino fazia arte, a mãe e o pai diziam assim, você vai ver, quando Jeová descer, quando Jesus vier, vai subir com Jesus, papai e mamãe, as suas irmãzinhas. Imagina uma criança na fase da fantasia, desenhar na cabeça dela a ideia de Jesus subindo com o pai e a mãe, subindo, as irmãzinhas fazendo tchau para ele e ele aqui embaixo. Esse foi o motivo. Romanos 10, 14 diz, como crerão naqueles de que nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem lhe pregue? Mas aí você joga o ID de qualquer jeito, é isso? E aí você vai dizer assim para mim, mas Maristela, os jovens estão tão surdos. Eu queria dizer para você que os surdos também ouvem. E eu gosto muito da história, não sei se vocês já ouviram falar, de Thomas Gallandé. Ele era um pregador, ele tinha um grande projeto ministerial que mudou totalmente quando ele conheceu Alice, uma menina de 9 anos surda. E ele começou a escrever com gravetos assim para ela entender. E aí ele foi estudar com especialistas na Europa, nos Estados Unidos, até desenvolver a linguagem de sinais que a gente conhece. E aí ele desenvolveu uma escola americana com um currículo cristão para pregar o evangelho, o ID, de forma que os surdos possam entender. Isso me traz uma lição muito grande, que nós temos que estudar as almas para quem a gente vai pregar. Nós não podemos dar feijoada para um bebê ou ele morre. Mateus 7,34, trouxeram um surdo. E a Bíblia diz que Jesus tirou ele da multidão, pôs a mão no ouvido, uma saliva na boca, olhou para o céu, disse Efatá, que diz abre-se. E a língua dele se abriu, os ouvidos se abriram, a língua se desenrolou. Sabe o que eu mais gosto desse trecho? É pensar que Jesus tirou ele da multidão para tratar ele de acordo com as necessidades que ele tinha. Olha o cuidado de Deus, nós temos que mostrar para a nossa família, para as pessoas, que Deus nos ama a ponto de nos estudar, ou nos observar, planejar. Não era isso que ele fazia através das parábolas? Nossa palavra, direcionada pelo Espírito Santo, ela vai abrir os olhos das pessoas, o ouvido, vai alcançar o coração. E a sua boca, a palavra na sua boca, liberta ou escrava? Eu queria dizer uma coisa para os jovens que estão, graças a Deus, tão animados, né? Jovens, como vocês escolhem a palavra quando vocês recebem um jovem? É muito importante que vocês mostrem a compaixão que Deus teve com vocês. Então, se diminua e conte o que Jesus fez para vocês. Porque fazendo isso, o jovem que está vindo vai perceber que há um Deus acessível a eles. Nós não podemos ser surdos aos gritos dos necessitados. E os necessitados começam dentro da nossa casa. Uma palavra agora aos filhos, aos jovens também, talvez alguns adultos. Até quando você vai se justificar no erro dos seus pais? Ou no erro de alguém da igreja? Eu sempre brinco, se alguém te chateou, faça um BO, sabe o que é o BO do cristão? Bíblia e oração. Meu pai me ensinou o evangelho, mas o meu pai, de vez em quando ele estourava tudo dentro de casa. Se eu quisesse ter motivos para ter saído da igreja, eu tive todos que vocês podem imaginar. Mas com ele, na verdade não foi com ele, né? Com Jesus eu aprendi o milagre da transformação. Quando faltou vinho, o que Jesus fez? Ele nos ensinou a transformar a escassez na abundância dele na nossa vida.
Foi na escassez que Deus me ensinou a ser grata em pequenas coisas. Foi na escassez, muitas vezes, até de uma companhia, na solidão. Deus me ensinou a ter a abundância na presença dEle, uma dependência total dEle. Se seu pai errou, sua mãe errou, isso não isenta você de procurar Deus na sua forma mais pura. E um alerta para vocês, filhos, seus pais deram o que eles podiam te dar. Mas vocês usam o celular para tanta coisa, né? Eu fui jovem numa época que não tinha celular. E eu procurava livros que falavam da arqueologia, porque eu queria saber o que a arqueologia provava da Bíblia. Eu deixei uma professora de ciências quase louca quando eu queria saber de onde vinha o Big Bang. E quando ela falou, porque veio ela falava uma coisa, eu perguntava outra. Porque teve a areia cósmica. E de onde veio a areia, poeira cósmica? E ela virou para mim e falou assim, daqui para frente a ciência explica, daqui para trás a religião explica. Eu falei, é só isso que eu queria saber. É isso que nós temos que fazer. Só que, muitas vezes, a gente pesquisa, né, suplementos na internet, para deixar a gente forte, né, a alimentação fitness, mas você engole goela abaixo qualquer mentira que envenena a sua visão de Deus, e você não faz nada com isso. Se seu pai, sua mãe errou, você tem inteligência o suficiente para mudar isso. Meu pai foi uma pessoa difícil. Eu não tive uma juventude normal como todo mundo. Ele não deixava namorar, ele não deixava trabalhar, ele não deixava sair. Mas, um dia eu olhei para o meu pai e eu vi uma pessoa que foi sofrida, rejeitada, espancada pela vida, e ele buscou e encontrou a luz naquele que também foi sofrido, espancado, rejeitado, para nos libertar dos nossos traumas. Você compra carne crua, e é você que vai cozinhar, não é? Papai me deu o evangelho cru, e eu precisei aprender sozinha a cozinhar a receita do Pai. Glória a Deus. Que tipo de parapeito, de proteção, esse é o segundo ponto, tá? Nós vamos colocar na casa do Senhor. Eu tenho 2 assuntos para falar com essa casa, igreja. Teria 1000, mas tem 2 muito difíceis. E que eu sinto que é necessário falar para a saúde da igreja. O primeiro, eu amo, outro dia nós tivemos uma família inteira, né, que se apresentou aqui na igreja. É tão gostoso ver isso, mas vocês já perceberam como cada vez mais as famílias estão fragmentadas? E que cada vez mais nós vamos receber pessoas diferentes de nós. A tal da diversidade. Pessoas vão nos procurar. Será que nós estamos prontos para isso? Certa vez um pastor me procurou e ele disse, eu sabia o que estava acontecendo na igreja dele. Havia um homossexual. E nós não gostamos de falar sobre isso, nós não nos aprofundamos nisso. E o que eu tinha visto foi uma igreja escorraçar aquele rapaz. E quando o pastor falou para mim que sentia que a igreja estava abalada, eu falei, pastor, simplesmente se pega a pessoa e joga para fora da igreja, a gente joga no inferno, tranca a chave e joga a chave dentro, que é para não voltar para a igreja, para não dar problemas. Recentemente, um pastor de uma igreja grande aqui em Bragança, ele me procurou e ele disse, Marcelo, eu estou recebendo casais, estou recebendo trans, o que você tem a dizer para mim sobre isso? Eu falei, pastor, é muito complexo isso, cada caso é um caso. Mas eu preciso dizer para o senhor que não há espaço mais para cristãos não informados, especialmente líderes ignorantes. Nós temos que estudar essas almas. E eu contei alguns casos para ele. Por exemplo, eu tive um paciente homossexual que tentou suicídio, porque ele não aceitava o homossexualismo dele. Eu tive uma moça lésbica, e a história dela é que ela nasceu, a mãe dela era uma prostituta de zona. Enquanto sua filha brinca de boneca dentro da sua casa, ela brincava de boneca dentro de uma zona, vendo homens maltratar a mãe. Vocês acham que isso não interferiu com a escolha sexual dela?
Eu atendi o primeiro caso trans aqui de Bragança. Tem um corte daqui até aqui, num momento de desespero. Atendi uma senhora de 68 anos, vó, foi casada com um homem. E se apaixonou por uma funcionária. Depois ela entendeu que ela viveu uns 25 anos ao lado de um homem que só a maltratou. Vocês percebem? Há pessoas sofrendo, necessitando de orientação, de um parapeito de proteção. O ID de Deus é para elas também. Não se engane, o diabo quer colocar na sua cabeça que esses casos são inúteis, que é melhor não trabalhar com eles. Como será que nós estamos nos desenvolvendo nisso? Será que nós vamos abrir a porta das nossas igrejas para receber essas pessoas no terraço de proteção, orientação do Senhor? Ou nós vamos jogar a chave fora também? Nós não temos todas as respostas, mas nós temos o ID de Deus. E quem vai transformar as pessoas não é você, não sou eu, mas é o Espírito Santo. Um dos versículos que eu mais gosto é aqueles: eu tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. Somos nós que vamos levar o pão da vida para essas pessoas, somos nós que vamos levar a fonte de água viva para essas pessoas. Isaías 53, a partir do versículo 3, diz que ele foi rejeitado, passou por dores insuportáveis, sofreu muito. Era como aquela pessoa que ninguém queria ver, ele era desprezado. E aí talvez você me diga assim, mas ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo. Sim. Jesus conhecia o certo e o errado, conhecia os preconceitos da época, conhecia a lei. Mas ele também sabia, por exemplo, que naquela mulher adúltera, havia uma pessoa querendo buscar o sentido da vida, e ele queria torná-la cidadã do reino dele. Vocês já imaginaram? Você vê uma cena, um grupo espancando um homossexual, um trans, uma pessoa de rua, enfim. O que você faria? O que você faria? Seja honesto com você. Jesus podia simplesmente ter se esquivado, ter ficado quieto, mas ele preferiu escrever no chão, acalmando os ânimos. Ele preferiu escrever no chão e não no data show chique da igreja. Sem pressa. Tinha uma vida, uma alma em jogo. E ele não só transformou a acusada, mas os acusadores. Ele deu um copo de água para uma sedenta e ele deu um jato de água na cara dos fariseus. Ele buscou a verdade daquela mulher. Ele colocou uma alma acima de tudo. O que nós estamos fazendo? Estamos construindo um parapeito de proteção para abrir as portas e matar a sede, a fome dessas pessoas? Como temos construído o parapeito de proteção para as pessoas que se desviaram? Lembra como é que o pai do filho pródigo recebeu a Maristela? O filho pródigo se arrependeu. Eu posso estar errada, mas eu acho que se o filho voltasse sem ter se arrependido ainda, eu acho que o pai o trataria da mesma forma. Sabe por quê? Quando eu trabalho com casais que finalmente consertaram o problema deles, né, eu digo assim para eles: vocês não estão mais doentes, mas vocês são convalescentes. Como assim? Quando você está doente, quando a bactéria morre, você não está mais doente, mas seu corpo está fraco. Então, isso que a gente fala de uma pessoa em fase de convalescença. Há pessoas que nos procuram, alguns que foram desviados, realmente eles saíram do pecado
E estão aqui, mas eles chegaram fracos. Muito cuidado com o que você vai falar, como você vai receber. Irmãos, é uma das coisas que eu mais escuto de queixa de pessoas desviadas. Mas, eu fui naquela igreja, nem olharam na minha cara. Eu fui naquela igreja, só levei bordoada. Eu fui naquela outra igreja, até se desviaram de mim. Misericórdia, Senhor, o que nós estamos fazendo com essas almas? Nós estamos jogando para peito abaixo. Vocês já perceberam que muitas pessoas desviadas, às vezes elas ainda não saíram do pecado, mas parece que elas vão entrar para ver como elas são recebidas. A bactéria do pecado está lá ainda. Mas elas precisam sentir se elas são amadas incondicionalmente. E voltar para o corpo de Cristo está nas suas mãos. O que você faria se seu filho estivesse morrendo? Você faria respiração boca a boca. Eu já fiz respiração boca a boca até no cachorro. Depois eu ensino para quem quiser. Não são a família. A igreja não é a nossa família. Não são nossos filhos. Será que nós estamos usando todas as manobras possíveis para salvar essas vidas? E agora eu vou fazer uma pergunta para a pastora Sônia, e ela não vai lembrar o que você pregou dia 9 de julho de 1923. Eu não lembro de tudo. Mas eu nunca esqueci dessa data. Quando no final da sua palavra, você contou que você tinha feito uma oração para Deus sobre as pessoas desviadas. E teve pessoas que voltaram, mas você orava e você falava assim: Senhor, mas falta um. Falta um. E é assim que nós temos que agir. Falta um, Senhor. Porque o ide, guarde isso, o ide também é o volte. Que tipo de parapeito de proteção espiritual nós estamos construindo para convencer as pessoas do mundo que não conhecem a Deus? Isaías 33, 23 diz: as cordas estão frouxas, não podiam manter firme o seu mastro e as suas velas. Então é assim, a história do barquinho é que tem as cordas bem firmes, por causa da resistência do vento, que segura o mastro, que segura as velas. E as velas, elas vão empurrando para trás o vento, para que jogue o barco para frente. E a qualidade dessa navegação depende da força dos ventos e depende da manobra, do quanto que a pessoa conhece o barco e conhece as condições marítimas. Olha que interessante. E aí, eu pergunto, vocês acham que é fácil? Não, né? Eu fico me imaginando, eu sendo o barquinho, né? Eu driblando lá o vento, tudo, porque é o barquinho do ide do Senhor. É fácil não. E olha aqui, eu falei para vocês que depende da velocidade. Portanto, velocidade do vento, depende dos ventos. Então, não reclame se sua vida está tendo muito vento, de muita tribulação, porque se não tiver, o barco não sai do lugar, entendeu? E quando eu penso em cordas frouxas, eu podia falar um monte de coisa, mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Talvez em nenhum lugar eu tenha visto mais ultimamente as cordas frouxas dos cristãos, como nas redes sociais. Meu Deus, o que está acontecendo com os cristãos, inclusive os líderes cristãos nas redes sociais. Eu vou dar alguns exemplos, não vou citar nome, mas nós tivemos exemplo de um líder espiritual falando que era melhor Deus matar todos os LGBTs e fazer de novo. Dizendo que moças cristãs dentro da faculdade ficariam rodadas. Aí veio a pandemia. O que nós escutamos de teorias sobre a pandemia enquanto extermínio de Deus? Aí veio o filme da Barbie. Eu vi um monte de coisa do filme da Barbie, só uma coisa que eu pensava, eu via todo aquele povo, né, indo para os filmes, encontrei até uma irmã, porque eu fui levar uma criança, eu não sabia que o filme falava umas coisas, e eu quebrei minha cara. Mas o que me chamava a atenção
era que quando eles vão fazer uma propaganda, eles estudam a necessidade das pessoas. E por isso, foi uma propaganda tão grande, por isso que foi aquela multidão. E eu só pensava nisso, que tipo de propaganda a gente fala o nome de Deus, a gente precisa melhorar nisso, estudar um pouquinho mais como acertar a necessidade das pessoas através de Deus. Aí veio o Rio Grande do Sul. Não, porque o Rio Grande do Sul tem culto para Satanás, então é Deus, é castigo de Deus. Eu falei assim, mas peraí, se fosse isso, o Rio de Janeiro já estava engolido, a Bahia já estava engolida. Aí, já vi pastor, vocês já devem ter ouvido isso. Irmãos, melhor nem tomar Guaraná em local público, porque vão achar que a cerveja você vai escandalizar. Amados, por que a gente banaliza tanto a palavra de Deus? Será que Deus precisa disso? Aí veio o show da Madonna e era guerra espiritual, e não que não fosse. Irmãos, aprendam uma coisa, dentro da igreja existe maturidade espiritual para certas expressões. No mundo lá fora não, nós só estamos trazendo escândalos. Cristãos, parem de brincar de ser Deus. O que nós fazemos com isso, quem faz isso na internet, nós vendemos a imagem de que cristão é arrogante, é chato, é orgulhoso, e isso não tem nada a ver com o ID. Os cristãos não precisam ter ibope nas redes sociais. Nós temos que dar ibope ao único que é digno de receber toda a honra e glória. Aplauda esse Senhor. Amém, Senhor. Deus não pede para você criar uma nova teoria. Ele só pede para você ensinar a teoria dele, que é a teoria da salvação. É isso que ele pede no ID. 1 Reis 6:1 diz, na época da construção do templo, na época de Salomão, edificavam com pedras preparadas, como traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia durante a edificação. Incrível, só a palavra de Deus tem essa perfeição. Eu estava estudando isso, e eles preparavam cada pedra. E quando eu chegava a cada pedra, eu só ia encaixando. Essa é a palavra de Deus, que Deus nos deu para o ID. Se você colocar um parafuso, um prego, não é de Deus, é de Satanás. Não podemos agir como se o sacrifício da cruz não fosse suficiente. Nós vemos as guerras, né? Todo mundo se sensibiliza. Quantas pessoas estão morrendo? Amado, se a gente não abrir a boca para falar o ID, ou se abrir a boca de forma errada, nós vamos matar muito mais pessoas para uma eternidade. Misericórdia, Senhor, sejamos fiéis ao ID. Enquanto a China está escrevendo uma Bíblia, vocês sabiam disso? Está escrevendo uma Bíblia onde Jesus é pecador? Enquanto a Alemanha fechou mais de 10 mil templos, igrejas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos alimentando os haters gospel, né? Aquelas pessoas que adoram falar coisas, mas que não é a mensagem de Cristo, porque Cristo ama sem julgar. E muitos cristãos estão julgando sem amar. Nós somos repórter de Cristo. Como é que um repórter age, né? Ele pega a informação, ele vai ver se é verídica, ele vai estudar, planejar como ele vai falar, de que jeito falar, e ele vai seguir um tempo exato, porque senão se torna obsoleto, né? E nós estamos fazendo isso, estudando a palavra, estudando as almas com as quais a gente vai levar a palavra de Deus, né? Para fazer do jeito certo. Se a gente não fizer desse jeito, nós não seremos repórteres genuínos do Senhor, nós seremos cristãos fakes.
É como os índios. Os índios uma época os americanos viram que os índios de cara vermelha lá, eles estavam ficando muito magros e morrendo de fome. Bom, vamos levar semente para eles. Mas eles continuaram a morrer do mesmo jeito. E aí, quando eles foram ver, é porque eles estavam comendo as sementes e não plantando. Muitas vezes nós comemos a palavra, mas não plantamos. Eu admiro Pedro, sabe? Pedro, quando ele foi andar sobre o mar, e você vai falar assim, mas como é que você admira? A fé dele falhou e ele começou a afundar, pois é, mas ele pelo menos teve fé para ir, muitas vezes nem para isso nós temos fé. E o mesmo Pedro, em Atos 3,6, disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vos dou. O que você tem para oferecer? Segundo Crônicas 16:24 diz, contem, falem da sua glória aos povos, das maravilhosas coisas que Ele tem feito, porque grande é o Senhor, aleluia. A história dele não acabou na cruz, só começou, e precisa de mim e de você para continuar. Vocês já viram história de final infeliz? De que forma você está conduzindo a história de Jesus? As pessoas jamais saberão de que tudo que elas precisam é de Jesus, a menos que você viva de tal forma em que Jesus é tudo na sua vida. E aí o ID é só consequência. Quarto, parapeito de proteção. Que tipo de construção de parapeito espiritual, de proteção espiritual, você está construído com você mesmo? 1 Pedro 1,8 diz que vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. João 14,16 diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi para que deem frutos e não se percam. Lembra da história da Esther? Lembra do rei Xerxes? Veio um monte de candidatas, né? E ele escolheu a rainha Esther. Transformou ela em rainha. Na tua Bíblia está escrito que ela pegou, vestiu a roupa, sentou e ficou só do lado exibindo a coroa? Não. Ela se aproveitou da posição de ter sido escolhida para exercer e interceder pelo o seu povo. Não é isso que nós temos que fazer? Nós somos escolhidos do rei. E não é para a gente ficar sentadinho do lado dele, não. É para a gente intervir, trazer esse povo para o Senhor. Não é o que Ele quer para nós? Isso não é o ID? Mas quem é o teu maior inimigo? Quem? Alguém me sugere? Quem é o maior inimigo do ser humano? É você mesmo. Porque aí você fica em casa. E ao invés de você contar as bênçãos, você fica contando os seus problemas. E o que é pior, você vai enumerando os seus defeitos para o Senhor. E aí você diz assim, ai Deus, mas por que tanta luta? E Deus te diz, é porque você é o meu maior soldado, um dos meus melhores. Cuidado, o diabo está tentando roubar de vocês. Ele quer entrar na sua cabeça e dizer que você é pequeno para o Senhor. E aí você se joga, né, do parapeito. O diabo, ele quer roubar o seu valor, mas lembra que o ladrão, ele não rouba uma casa vazia. O ladrão rouba onde tem valor. Então, reconheça o seu valor. Não fique na internet olhando a falsa alegria das pessoas, porque os cristãos estão fazendo isso. Irmãos, isso é suicídio espiritual. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, e você trai Jesus por um celular. E se você ainda se sente cada vez mais incapaz, e eu escuto muito isso, eu quero te dizer que você está distorcendo a imagem de Deus. Sabe por quê?
Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. Cada vez que você fica se autocriticando, você está distorcendo a imagem de Deus. Você fica em casa, se lamuriando. Eu gosto muito de João 5, o famoso tanque de Betesda. É tão interessante porque fala daquele homem que precisava ser curado. E aí Jesus fala assim, você quer ser curado? Que pergunta mais, né, sem graça. Você quer ser curado? Como Jesus não gosta de lamúrias, como Jesus não gosta de vitimização, porque na vitimização você fica queixando, sofrendo e não sai do lugar. E Jesus disse, quer ser curado? Pega o que tens e vem. Pega a tua maca e vem. Irmão, pega as tuas dores e vem. Use as suas dores para testemunhar. Isso é ide também. Ore. Peça para Deus ajudar você a ouvir melhor a mensagem da cruz. Porque parece que ainda falta muito. Um adendo. Cuidado com os cultos online. Eles se transformaram numa grande bênção quando foi na pandemia. É uma bênção enorme para os nossos irmãos e pessoas que estão nos assistindo que a gente nem conhece, que às vezes está num hospital, está em casa, não tem acesso à igreja. Mas, irmãos, não é para se transformar no hábito. Recentemente, eu estive no culto online, eu estava doente. E o pastor Renato não sabe o número de vezes que eu voltei a fita depois, porque a gente dorme, a gente se torna desatento. Vocês gostam de consulta médica online? Vocês acham que é a mesma coisa? Não. Serve para alguma coisinha, mas eu não confio totalmente. Por que no culto online você acha que é suficiente? Deus nos fez com 5 órgãos do sentido. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o irmão, a gente precisa tocar, a gente precisa sentir o cheiro do irmão. Eu tenho uns irmãos aqui que eu conheço o cheiro, é cheiro bom, tá? Não é cheiro ruim. Conheço até o perfume, mesmo o cheiro da pessoa. Deus criou 5 órgãos do sentido porque ele desejava ter em nós, na nossa casa, o relacionamento. Ficar em casa, às vezes, tem o seu benefício. Se você lembrar do começo da palavra, eu falei que no terraço se secava grãos, frutas, era provisão. Sim, há momentos em que a gente tem que estar em casa, não é? O ID também é na nossa família. A Bíblia também é o nosso lar. Precisamos estar no nosso lar estudando a Bíblia. Isso é importante, porque não adianta você ter o remédio certo se você não lê a bula. Ou você vai fazer que nem aquele pastor, que a esposa chegou e ele falou assim, amor, eu não gostei daquela bolacha nova, daquele biscoito novo que você comprou. Bem, qual foi o armário que você pegou? Aquela segunda porta direita. Amor, você tinha que ter lido. Você comeu biscoito de cachorro. Muitas vezes nós temos transformado a palavra de Deus em biscoito de cachorro. Nós não podemos transformar nossas casas em incubadoras. Você está pronto para Deus. Você não precisa ficar numa incubadora. E ainda assim, depois de tudo que eu estou falando para você, se você ainda se acha incapaz, pequeno para o Senhor. Você conhece a história da abelha? Lá na NASA tem um pôster escrito assim, aerodinamicamente, a abelha não foi feita para voar. O bom é que ela não sabe disso. Pela física, as asinhas da abelha são muito pequenas para comportar o peso dela. Mas ela não sabe. Como ela não sabe, ela voa e ela produz. É o ID dela. Qual a diferença dela com a gente? É que nós sabemos que podemos voar. Nós somos filhos do Altíssimo, somos escolhidos e não encolhidos. Então, nós temos que, como a abelha, voar, produzir a palavra.
Esse é o ID do Senhor. Vocês perceberam que dos 4 parapeitos de proteção, o mais importante é você. Lucas 1, a partir do versículo 13, tem a história quando o anjo Gabriel chega para Zacarias, para falar que Isabel estava grávida do João Batista, né? E o anjo falando que João ia ser grande aos olhos do Senhor, porque vinha para preparar o povo para o Senhor. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel falou assim: mas você está duvidando, e porque você está duvidando, você vai ficar mudo até os acontecimentos. Você está mudo? Você não está pregando ID? Então, será que você não acredita o suficiente? Volte a se encantar com o Senhor. Volte a ser protagonista na história do Senhor. Ele precisa dar continuidade através de você. Já terminando, mas ainda tem um pedacinho, só para vocês não saírem correndo. Talvez você me diga assim: mas Maristela, você não sabe como eu tive uma vida errada, como eu sou fraca. Eu já me quebrei tantas vezes. E eu quero dizer que Deus contou uma mentira. Deus não. Eu quero dizer que o mundo contou uma mentira para você. Sabe aquela história? Copo, taça de cristal, quando quebra, nunca mais fica a mesma. Não é assim que funciona na casa do Senhor, no coração do Senhor. Existe uma cerâmica decorativa na China. Os chineses, eles pegam exatamente xícaras, vasos quebrados, e eles têm um processo onde eles consertam com ouro. Exatamente porque é para parecer aonde foi quebrado. E por causa disso, o ouro, inclusive consertando, é que são peças valiosíssimas. Vocês já pararam para pensar? Você fica aí olhando para as suas fraquezas do passado, seus erros, mas Deus quer que você mostre para o mundo exatamente aonde você foi consertado, porque é isso que torna acessível o Deus Criador a toda e qualquer criatura. Realmente, depois que nós conhecemos a Cristo, nunca mais seremos o mesmo. Nos tornamos funcionais para o reino de Deus, nos tornamos valiosos. A Bíblia está cheia de pessoas, de homens que erraram. Moisés fugiu, mas Deus usou Moisés. Sansão fugiu dos planos de Deus, fugiu da obediência. Mas Deus usou Sansão. Jonas fugiu dos planos de Deus, mas Deus usou Jonas. Elias fugiu para as montanhas. Eu não sei para onde você está fugindo, mas Deus quer usar você, porque a obra dele só se completa com você. Já pararam para pensar? Tinha um gigante de 3 metros. Tinha um morto há 4 dias. Tinha uma mulher com doença há 12 anos. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Parece tão pouco. Eu não sei o que você tem, mas o pouco de Deus, lembra sempre que Deus, o impossível para nós, é a especialidade de Deus. Então, pegue a sua espada e ide por todo mundo pregar o Evangelho. Colossenses 3:10. A Bíblia diz que se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas lá de cima, onde Cristo está. Que andar da casa você está? Em que parte?
Você está no terraço, pertinho de Deus? Qual parte não está bem protegida? Mas esteja lá. Esteja no terraço onde há amor, misericórdia, proteção, salvação o suficiente. Pare de se pensar pequeno, pense grande para Ele. Seja grande para Ele, realize grande para Ele. Ide. Atos 1:8 diz, você recebeu o poder dEle, não desperdice o poder dEle. Nesse momento, os irmãos vão me permitir, eu quero falar alguma coisa para quem está na internet, quem está nas redes sociais, e que talvez não conheça esse Deus. Eu quero dizer para você que eu tenho uma notícia para te dar, e ela não é fake, e a história prova isso. A ciência prova isso, a NASA prova isso. Assassinaram um homem há 2000 anos atrás. Por quê? O que ele fez de errado? Nada. Ele só queria ajudar as pessoas a encontrar sentido para a vida e para a morte. Se você se revolta com as injustiças desse mundo, com a maldade desse mundo, com a crueldade desse mundo, ele foi a principal vítima disso. Se você batalha pela diversidade, por problemas, pessoas com problemas, injustiças, pessoas rejeitadas, ele se preocupou com isso há mais de 2000 anos atrás. E antes que você use o que eu estou falando para dizer que Jesus era desse ou daquele partido, como está sendo dito essa semana, eu quero dizer que não. Jesus nunca se corrompeu com este mundo daqui de baixo. Ele nunca procurou uma política para ter benefícios próprios, ou ele estaria com os fariseus. Jamais use isso que eu estou falando para dizer que Jesus era isso ou é aquilo. Ele estava preocupado com a vida de cada um da terra, para que suba ao reino de Deus, para viver eternamente aos pés do Senhor. Se você é ativista em prol dos direitos da mulher, ele também se preocupou com isso há 2000 anos atrás. Sabe qual a primeira coisa que ele falou quando saiu do túmulo? Mulher, por que choras? Se você se revolta com a política, foram os políticos da época que condenaram ele, e aquele que tinha o poder de livrá-lo, simplesmente lavou as mãos. Se você se preocupa, isso vale para todos nós, se preocupa com os fenômenos climáticos, Deus parou o sol, Deus parou a lua, Deus abriu o mar. E antes que você me diga que é fake, a arqueologia prova, irmãos. A arqueologia prova que era verdade, porque eles encontraram uma roda do carro do faraó exatamente nesse caminho. Isso foi comprovado cientificamente. Então, para você que está na internet, o que te incomoda tanto hoje do que está acontecendo? Qual o seu incômodo? É isso que faz você sair por aí, comprar, viajar, não que eu seja contra. As pessoas que compram, viajam, muda de rosto, muda de corpo, muda de novo, e nada, troca celular, mas a angústia está ali. Elas saem, elas vão beber, vão estar cheias de várias pessoas à sua volta, mas elas continuam vazias. E sabe por quê? Porque existe um espaço dentro de você que nada disso pode preencher. É como uma peça, sabe, quebra-cabeça? É uma peça rara, única, é a única que pode preencher você. Só existe esse encaixe.
E se você que está me ouvindo na internet, se você não conhece a Deus, eu quero dizer que esse Deus de internet não é o Deus de verdade. E se você quer conhecer esse Deus de verdade, esse Deus, ele é educado. Ele só entra na sua vida se ele for convidado. Se você quer conhecer, nos procure. Me procure os pastores dessa igreja. Nós estamos na Aba Pai da Planejada. Venha conhecer esse Deus verdadeiro. Gostaria de pedir aos irmãos agora que ficassem em pé. No GPS, nós precisamos de 2 pontos distintos para conseguir replanejar a rota ideal. Nós precisamos saber onde estamos e aonde queremos chegar. Amados, os cristãos estão muito barulhentos hoje, em casa, na internet. E eles ficam achando que barulho é que faz com que ele leve a palavra de Deus. Mas barulho sem proteção dessas almas que estão por perto de nós, seja na nossa casa, na nossa igreja, ou com as pessoas do mundo que nos conhecem, não tem valor nenhum. É não construir o parapeito de proteção da sua casa, é perder vidas. Carro bom não faz barulho, carro bom funciona. Não olhe para a pessoa do seu lado, não fale nada para ela, olhe para você e diga para você, e nesse momento feche seus olhos. Diga para você mesmo: aonde eu estou, Senhor, aonde eu quero chegar. Eu não sou um encolhido, eu sou um escolhido do Rei. Dê um passo, mas não um passo com o seu pé. Dê um passo dentro de você, do lugar onde você está, do lugar onde você se sente paralisado. Saia desse lugar. Você é o escolhido do Rei. Deus te chama hoje para a casa dele, aonde existe um lugar de movimento fiel ao ID, um movimento que salva, pensando em cada vida, é um planejamento, é um estudo de amor. Você ainda continua se sentindo pequeno? Você é filho do Deus Yahvé. Deus que está presente, Ele está presente aqui hoje. Ele é filho, você é filho do Deus Rafá, o Deus que cura, que sara, e Ele está pronto para te curar hoje. Você é filho do Deus Elohim, aquele que cria, e Ele te recria hoje, para a honra e glória dEle. Você é filho do Deus Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Ele tem poder para tirar tudo que tem atrapalhado o seu coração. Você é o filho do Deus Jireh, aquele que prova e proverá, e Ele proverá força o suficiente para você arrancar de você tudo que está dificultando que o seu telhado funcione com a bênção dEle. Ele vai tirar de você todo o medo que você tem de pregar o Evangelho. Você é filho do Deus Adonai, o Deus, o Senhor. É a Ele que nós honramos, nós damos toda a honra e glória nesta manhã. Cristãos, despertai o cristianismo verdadeiro. Ó Pai Altíssimo, honrado seja o Teu santo nome, ó Pai. Eu venho aqui, Senhor, oferecer, Pai, tudo que tenho, Pai, e eu ofereço no Teu altar, Pai, o coração de cada servo Teu que está nessa igreja hoje. Cada um está aqui buscando, Pai,
Que o Senhor os ajude, dê sabedoria para construir um parapeito de proteção a nós e aos que estão à nossa volta. Porque nós queremos, ó Pai, levar vidas para o céu. Não queremos perder vidas por nossos erros. Ó Pai, esteja com cada irmão aqui. Dê sabedoria. Pai, abra os ouvidos, Pai. Que os surdos ouçam, Pai, e ao ouvir que eles abram a boca para falar da palavra do Senhor. Ide por todo mundo. Queremos ir, Senhor. Queremos pregar o Evangelho, Senhor. Queremos, através do Senhor, salvar todos aqueles que forem decidir por entregar a vida nas suas mãos. Ó Pai, neste momento eu clamo pela vida daqueles que estão na internet, ó Pai. Ó Pai, quantas pessoas têm conhecido o Senhor de forma errada, Pai. Desculpa, Senhor, desfaz nossas culpas, porque nós erramos na forma como nós falamos, descrevemos a sua imagem. Ó Pai, que a tua palavra, não a minha, alcance nesta manhã a quem está do outro lado e quer te conhecer. Ó Pai, só o Senhor pode mover. Move esta pessoa, dê a ela a vontade de conhecer a tua palavra, que elas possam procurar conhecer o Senhor de verdade. Ó Pai, toda honra e glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Para ti é o